Ao longo da história, nenhum outro livro enfrentou tanto ceticismo, ataques e tentativas de destruição. Ainda assim, a Bíblia permanece sendo o livro mais influente do mundo. Mas por que milhões de pessoas acreditam que ela é a palavra de Deus? Veremos 10 observações para entendermos se a Bíblia é um livro divino ou humano. 1. O testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo reconheceu o Antigo Testamento como a palavra de Deus. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Pode surgir o questionamento se os apóstolos relataram corretamente o que Jesus disse. É verdade que eles poderiam esquecer, mas o próprio Cristo diz nos Evangelhos que o Espírito Santo os faria lembrar, e o Espírito de Deus nunca se esquece. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João 16:13 e 14. Quem aceita a autoridade de Cristo como Filho de Deus, tem motivo suficiente para aceitar a autoridade da Bíblia. 2. As profecias que se cumpriram. Profecias sobre o Messias, Israel, e outras nações foram cumpridas com precisão, provando que sua origem é divina. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias 25:11. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Nessas profecias, escritas centenas de anos antes da vinda do Messias, temos declarações bem claras a respeito da maneira, e do local de seu nascimento, a forma de como ele seria recebido pelos homens, como sua vida terminaria, sua ressurreição e sua vitória sobre a morte. Quando essas profecias foram proferidas, era extremamente improvável, quase impossível, acreditar que elas se cumpririam, mas elas foram cumpridas, nos mínimos detalhes, da maneira, lugar e tempo que fora profetizado. Somente Deus pode prever o futuro com tamanha precisão. 3. A unidade do conteúdo. Escrita por mais de 40 autores, ao longo de aproximadamente 1500 anos, em diferentes contextos, a Bíblia apresenta uma unidade impressionante. A Bíblia foi sim, escrita por seres humanos, mas qual obra construída por 40 pessoas diferentes teria um acabamento tão perfeito se não tivesse alguém indicando a esses construtores o que eles deveriam fazer? Por trás de cada autor humano, havia um arquiteto divino guiando toda a obra das Escrituras Sagradas. 4. A superioridade dos ensinamentos bíblicos. Os ensinamentos da Bíblia são incomparáveis em pureza, profundidade e abrangência, superando qualquer outro livro moral ou espiritual. Os fatos narrados na Bíblia, até os que relatam exemplos negativos, são riquíssimos em ensinamentos que nos guiam a fazer o que é correto. Não existe nenhuma verdade a ser encontrada em qualquer lugar, sobre moral ou assuntos espirituais, que você não possa encontrar nesse livro. Nenhum outro livro contém tanta verdade pura e duradoura quanto a Bíblia. 5. A resistência a tantos ataques ao longo da história. Apesar de séculos de perseguição e tentativas de destruição, a Bíblia continua sendo a obra mais publicada e lida do mundo. Durante séculos, cada mecanismo de destruição que o conhecimento, a filosofia, a perspicácia, o raciocínio ou brutalidade do homem poderia trazer à tona contra um livro, foi trazido contra a Bíblia, para bani-la do mundo. Mas hoje ela continua exercendo uma influência poderosa sobre o mundo. Os céus e a terra passarão,
mas a palavra do Senhor jamais passará. 6. O impacto na vida de quem a aceita. A transformação no caráter de quem vive de acordo com os princípios ensinados na Bíblia reflete a sua origem divina. Isso não significa que todo homem que professa acreditar na Bíblia leva uma vida mais justa que todo homem que não acredita, mas se você conhece alguém que leva uma vida de ganância, luxúria, orgulho espiritual, certamente essa pessoa não aceita as verdades contidas na Bíblia. Por outro lado, se você vê alguém que leva uma vida altruísta e devotada, são grandes as chances de essa pessoa crer na Bíblia Sagrada e praticar o que ela ensina. Quanto mais próximos de Deus, mais clara a verdade da Bíblia se torna na nossa vida. 7. A sua influência transformadora. A Bíblia tem o poder de transformar indivíduos, comunidades e nações, promovendo direitos humanos, educação e justiça. Milhões de pessoas já tiveram suas vidas transformadas ao crer em Jesus Cristo e adotar a Bíblia como sua regra de fé e de prática. Há mais poder neste livro para salvar o homem, purificar, alegrar e embelezar sua vida, do que em todas as outras publicações reunidas. E há nele poder para elevar os homens a Deus. Nenhum outro livro estima a humanidade de maneira tão valiosa quanto a Bíblia. 8. A sua profundidade inesgotável. A Bíblia é inesgotável em sua sabedoria, mesmo após séculos de estudo. Nada foi acrescentado a ela, desde que foi escrita. Ninguém, por mais genial que seja, poderia esgotá-la, ainda que a estudasse durante toda a sua vida. Estar diante da Bíblia é como estar diante de uma mina de ouro, que você cava, extrai inestimáveis riquezas e nunca chega ao fundo da mina. Neste livro estão escondidos os tesouros inesgotáveis da sabedoria e do conhecimento de Deus. A Bíblia é um poço de sabedoria que nunca seca. 9. A sua capacidade de promover santidade e ampliar o conhecimento. Quanto mais crescemos em santidade, mais compreendemos a verdade e a perfeição da Bíblia. Toda pessoa questionadora, quando começa a estudar a Bíblia, encontra muitas coisas com as quais não concorda, mas à medida que vai estudando e crescendo em semelhança com Deus, quanto mais perto de Deus ela chega, mais perto da Bíblia ela fica. Quanto mais conhecemos o ponto de vista de Deus, menor se torna a discordância entre nós e a Bíblia. A Bíblia nos guia à sabedoria de Deus, superando nossas próprias intuições. 10. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca seu selo na alma de cada crente para o reconhecimento da autoridade divina da Bíblia. É possível chegar a um ponto onde não precisamos de argumentos para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito Santo confirma em nossos corações que a Bíblia é a palavra de Deus. As ovelhas de Jesus Cristo reconhecem a voz do pastor nas páginas da Bíblia. Considerações finais. A Bíblia é mais do que um livro, ela é a voz de Deus para a humanidade. Agora está com você a decisão de aceitar este livro como aquilo que ele de fato é. A palavra de Deus.